Fala, Doc, tudo certinho? Eu sou a Esté e hoje vamos aprender um pouquinho sobre a fibrose cística aqui no nosso capítulo aqui de pneumopediatria. Esses são os assuntos que a gente vai tratar primordialmente aqui na nossa aula. E aqui eu também separei uma questãozinha super interessante sobre esse tema pra gente treinar. Então dá uma pausadinha no vídeo, tenta resolver, mas pode ficar tranquilo que no final da aula a gente resolve ela juntos. Tá bom, primeiro de tudo, o que é fibrose cística, né? O que é esse desenho aqui que eu deixei pra vocês? A fibrose cística, ela é uma condição genética, autossômica e recessiva, né? Ou seja, ela vai precisar de dois alelos recessivos, um do pai e um da mãe, para que se gere uma criança ali com essa condição, que vai causar o quê? Uma ausência ou um defeito nesse gene aqui, que é o gene CFTR, que vai ser responsável ali por uma alteração na funcionalidade dos canais de cloro que existem nas nossas glândulas exócrinas, né? Qualquer glândula do nosso corpo que tenha esses canais de cloro vão estar alterados. Bom, quando a gente pensa ali na epidemiologia, né, em países mais caucasianos, a gente tem uma incidência relativamente grande ali, né, de 1 para 2.000 até 1 para 5.000 nascidos vivos. Enquanto no Brasil a gente tem uns dados um pouco menores, né, ali de 1 para 9.000, né, um pouco mais raro. Quando a gente pensa ali na sobrevida desses pacientes, a gente pensa ali entre 43 e 55 anos a partir do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística, que aconteceu em 2017. Aí você pensa, nossa, Stephanie, isso daí é muito baixo, isso aí, né, tá abaixo da média nacional. Na verdade, essa estimativa, né, é muito animadora, né? Ela vai refletir também os diagnósticos que a gente está tendo, né, de forma mais precoce, por conta das triagens neonatais, né, que acontecem ali, são permitidas pelo Sistema Único de Saúde, porque a redução ali do tempo do diagnóstico, né, o início do tratamento melhora muito a qualidade de vida e aumenta também a sobrevida dos nossos pacientes. Mas bom, então vamos lá, falando um pouquinho sobre genética. Esse gene CFTR, ele possui inúmeras variantes, né? E aí a gente pode agrupar essas variantes em 6 classes, de acordo com o grau de expressão da proteína CFTR. Ai meu Deus, Stephanie, mas eu preciso saber de tudo isso, eu vou precisar lembrar? Não, vamos focar no que você precisa saber aqui. O que você precisa saber é que as classes 1, 2 e 3, elas vão se associar com manifestações mais graves da fibrose cística. Por quê? Porque na classe 1, por exemplo, a gente tem uma ausência total da síntese desses canais de cloro. Então, a gente não vai ter como transportar cloro. Imagina o caos que é isso. Aqui, a gente tem um bloqueio no processamento, um bloqueio na regulação. São coisas que alteram muito mais a nossa proteína CFTR e, consequentemente, causam mais sintomas. Enquanto nas classes, né, mais altas, digamos assim, que são a 4, a 5 e a 6, a gente tem coisas mais reduzidas, né, uma alteração menos significante nessa proteína e, consequentemente, fenótipos, né, de menor gravidade. É isso que eu quero que você lembre. Bom, já que esse gene, né, possui inúmeras variantes e elas podem ser agrupadas ali como a gente viu anteriormente, a gente tem que ter noção que existe desde a ausência total da síntese de proteína até uma síntese reduzida, né? E isso vai influenciar diretamente nas manifestações clínicas, que vão ser muito variadas. Bom, quando a gente pensa ali na fisiopatologia que vai envolver o pulmão, que é um dos principais órgãos acometidos e um dos que mais cai na sua prova quando o assunto é fibrose cística, a gente tem que ter em mente que os defeitos ali da proteína CFTR vão resultar na incapacidade de secretar o cloro, beleza? A gente não vai conseguir mandar o cloro das nossas células ali do epitélio respiratório para o lúmen das vias aéreas. E isso vai causar retenção de cloro, né? Que vai resultar ali na reabsorção de sódio e de água ali das camadas gel e sol que a gente tem revestindo ali o nosso trato respiratório, o que vai resultar em sua desidratação. O nosso muco vai ficar mais espesso, né? A nossa secreção vai ficar mais espessa e também, consequentemente, mais viscosa. Ah, mas o que isso influencia? Como consequência direta desse aumento da espessura, da viscosidade ali das nossas secreções, a gente vai ter desse ressecamento, né, consequentemente, a gente vai ter ali uma diminuição dos batimentos ciliares e, consequentemente, impactação dessas secreções, o que vai ser um ambiente perfeito para a proliferação bacteriana e, consequentemente, né, um estado ali de inflamação crônica desse nosso paciente. Bom, claro,
eventos semelhantes vão ocorrer em todas as glândulas do nosso paciente, mas em cada uma, né, vai acontecer diferente. Aqui eu queria dar destaque para o pâncreas e para o epitélio do trato gastrointestinal e também para a pele. Não vamos falar muito profundamente sobre eles, mas é interessante que vocês tenham essa noção que vai alterar não somente o pulmão, que é o, né, mais comum da gente comentar em provas, mas também todas as demais glândulas, causando essa dificuldade de transportar o cloro. Ah, Esté, mas é sempre para mandar o cloro para fora, né? Sempre para mandar o cloro para o lúmen? Não, não necessariamente. Ó, aqui você pode ver o seguinte, aqui em cima a gente vai ter a luz do ducto sudoríparo, ou seja, aqui a gente tem a nossa pele. E aqui a gente tem a via aérea, ou seja, aqui a gente tem o nosso trato respiratório. O que eu falei pra gente ali, né? O que a gente sabe sobre o pulmão e essa alteração? A proteína ali, CFTR, né, transporte de cloro, no pulmão, ali nas vias aéreas, ela vai ser responsável pela eliminação de cloro e, consequentemente, né, eliminação de sódio para ficar um pouco mais aguadinho, né? Porque sempre onde vai sódio, vai água, né? Então, fica menos espesso, menos viscoso, né? Quando a gente tem ali a fibrose cística, esse cloro não consegue ser transportado de maneira correta para o lúmen e é retido, o que faz com que aumente ali, consequentemente, né? Aumenta a absorção de sódio e de água, deixando aqui o nosso muco ressecado. Mas quando a gente pensa na pele, a gente não tem a proteína CFTR com a função de eliminar o cloro. Pelo contrário, a gente tem a função de absorver. Então, no caso da fibrose cística, o cloro não consegue ser absorvido e fica todo ali na frente, né, na parte de fora ali da nossa pele e, consequentemente, também fica o NaCl. E aqui cai uma curiosidade, né, muito interessante, que como na pele, né, a proteína CFTR tem essa função ali de reabsorção do íon cloreto, as crianças que têm fibrose cística, elas não conseguem absorver, né, em diferentes graus, claro, o cloro e acabam retendo tanto o cloro quanto o sódio no meio externo. E aí é por isso que a gente geralmente fala que as crianças com fibrose cística, elas têm o beijo salgado, né, por conta dessa sudorese ali, que perioral principalmente, que tem NaCl, né, fica salgadinho, bem engraçadinho essa parte, mas tudo bem. Voltando ali, né, depois que a gente tem essa colonização do nosso paciente, né, pelas bactérias, a evolução dos nossos pacientes é muito variável, né, alguns apresentam um quadro mais pulmonar, outros não apresentam um quadro mais pancreático, alguns possuem uma piora muito rápida, outros uma piora mais lenta, tudo isso por conta dessa quantidade, né, essa grande variação que a gente tem dos genes, né, das alterações do gene CFTR. Então, a gente pode ter uns pacientes que evoluem, infelizmente, de maneira pior e outros que evoluem de maneiras mais tranquilas. Então, quando a gente pensa em manifestações clínicas, elas são bem inespecíficas, né? Elas vão variar muito de acordo com a idade do paciente, a gravidade, o genótipo, né? Então, a gente vai perceber, durante essa aula, que várias das manifestações citadas, elas vão ser bem, assim, inespecíficas. Esse é o foco. E, além disso, né, a gente tem que ter em mente que, por conta da maior sobrevida dos pacientes atualmente, a gente tem também uma maior frequência de comorbidades associadas à fibrose cística, por exemplo, atraso puberal, zoospermia, desnutrição, diabetes mellitus, cirrose, enfim. Uma série de comorbidades que começaram a aparecer com maior frequência, já que os nossos pacientes estão vivendo durante mais tempo. E por conta dessas manifestações, né, muito amplas, muito inespecíficas, o ponto de partida da investigação da nossa criança, né, sempre vai ser o teste do pezinho, né? Por conta dessas manifestações, a gente sempre vai coletar ali o teste do pezinho quando esse nosso bebezinho nascer, porque a fibrose cística é uma das doenças pesquisadas. Contudo, ainda assim é importante a gente ter alguma noção, assim, de manifestações, principalmente ali da via aérea, da via digestiva, né, que levantariam a suspeita dessas condições, porque a gente sabe que, né, em algumas regiões mais remotas, às vezes o teste do pezinho não é totalmente acessível, apesar de ter aumentado bastante, né, a cobertura. Então, de qualquer forma, vamos lá. Quando a gente pensa em manifestações das vias aéreas, que vão ser as principais, né, a gente tem ali as vias aéreas superiores, que vão incluir tudo isso aqui. Ah, Esté, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. O que eu quero que você lembre bastante é da polipose nasal. Porque a polipose nasal, a presença de pólipos nasais em crianças, pode ser a primeira manifestação da doença.
e ela vai acometer 20% dos pacientes com fibrose cística. Então, se um pacientinho que a gente estiver avaliando tiver pólipo nasal, a gente tem que investigar a fibrose cística. E a gente também tem as manifestações, né, das vias aéreas inferiores, todas essas aqui, né? Ah, Esté, mas eu vou ter que lembrar de todas essas manifestações das vias aéreas inferiores? Não necessariamente. O que eu preciso que você saiba é que existe ali a propensão maior a infecções de repetição e que, por conta dessa repercussão tão grande que a fibrose cística tem ali no pulmão, a gente vai ter ali também uma queda bem importante na função pulmonar desses nossos pacientes. E isso vai influenciar diretamente a sobrevida e também a qualidade de vida deles. Por isso, né, como a gente vai ver mais adiante, a investigação, o tratamento das infecções vão ser necessárias e o principal parte ali da questão do tratamento dessas nossas crianças, né? Sempre priorizando ali o manejo precoce, né, e tudo mais. Ainda assim, alguns pacientes podem ser completamente assintomáticos por anos só que assim, mesmo sem nenhuma sintomatologia, isso não impede a progressão das lesões pulmonares. Ou seja, né, o paciente pode não ter nenhum sintoma e mesmo assim ter uma função pulmonar progressivamente piorar. Quando a gente pensa ali em manifestações digestivas, né, a gente tem que ter em mente o quê? Que elas geralmente são as manifestações mais precoces, né? Elas podem aparecer até mesmo quando a gente não é nem um bebê, quando a gente ainda é um fetinho, né? Por exemplo, o feto ele pode ali apresentar uma obstrução ileal, né? Uma perfuração intestinal ali e tudo mais. Até mesmo peritonite meconial. Essa geralmente eles gostam de cobrar em prova. E um importante acometimento ali da fibrose, que eu achei mais importante de destacar, é a insuficiência pancreática, porque geralmente ela comete até 90% dos portadores de fibrose cística até que eles completem 1 aninho de idade, né? Em 12 meses a criança já começa com insuficiência pancreática. E essa disfunção enzimática, né, do nosso pâncreas exócrino, lembrando ali que a nossa variante genética, né, a nossa proteína CFTR só está em glândulas exócrinas, vai provocar uma série de sinais e sintomas, né? Entre eles ali a síndrome de má digestão, aí o paciente vai ter distensão abdominal, vai ter dificuldade de absorção de vitaminas lipossolúveis, vai ter aumento da frequência das evacuações, né? Esteatorreia, tudo mais. Aqui, né, principais, né, que a gente tem, lembrando que as hipovitaminoses que a gente tem que ter atenção são as proteínas ADEC, né, que são a A, D, E e K, que são as proteínas lipossolúveis. E a gente também tem, né, outras manifestações endócrinas, manifestações renais, enfim, uma série de manifestações que podem acontecer e que a gente tem que ter atenção. Porém, aqui a gente não vai focar muito na aula porque não é tão específico assim, a gente não tem que abrir o olho para pensar em fibrose, mas claro que se a gente encontrar com isso aqui, a gente vai ter que manejar corretamente. Aqui eu fiz um quadrinho adaptado ali do Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, para a gente saber identificar, né, ali de forma mais prática, as principais manifestações clínicas do nosso paciente com fibrose cística de acordo com a faixa etária. Ah, é para decorar esse quadrinho? Não, é só para você salvar, ter com você, para caso um dia você encontre um paciente com fibrose cística, para você não esquecer de ir atrás, né, dessas principais manifestações. E o diagnóstico, né? Como a gente comentou aqui a aula toda, a primeira forma de diagnosticar a fibrose cística é o teste do pezinho. Mas após o teste do pezinho, já que ele não é confirmatório, a gente tem que ir atrás de outros testes. O primeiro deles e o mais importante que eu quero que você lembre é o teste do suor, tá bom? Ele é um ótimo teste ali, ele tem boa sensibilidade, tem boa especificidade, ele tem um baixo custo, ele não é um método invasivo, né? Então, ele é o nosso principal método ali para diagnosticar fibrose cística. Após a gente coletar a amostra da fibrose, o diagnóstico vai ser confirmado quando a gente tiver 2 amostras em momentos distintos, cuja concentração de cloreto, né, no suor, do teste do suor, for igual, né, ou maior do que 60 miliequimols por litro, tá bom? Lembrando ali que a nossa proteína CFTR na pele, ela impede a absorção de cloro, por isso que o cloro fica do lado de fora, por isso que quanto maior a quantidade de cloro, né, a concentração de cloro no suor da nossa criança, né, maior a probabilidade de fibrose cística. Ah, Esté, mas então se tiver, assim, 1 milhão,
né, tiver, eu vou com certeza ter certeza que é fibrose cística? Não, né? Bom, a gente tem ali o valor de referência para uma concentração, né, média ali de cloro, que é de 40 que é abaixo de 40. Então, se a gente tiver ali uma dosagem de 40 a 60 de concentração, a gente considera ali como um teste duvidoso, né? Só que, quando a concentração for muito alta, no caso aqui, né, acima ali de 160, por exemplo, isso não é muito comum, assim, isso meio que não existe. Então, a gente tem que pensar ali que teve um erro na coleta, né, um erro na dosagem, porque essa concentração, ela é fisiologicamente impossível, assim. Então, fica de dica ali. Guarda esse numerinho 60 e guarda o número 40, tá bom? O que tiver entre eles é a dúvida e acima de 60 até 160 é certeza. Bom, continuando aqui. Uma outra forma, né, de diagnosticar seria ali uma análise das variantes patogênicas do nosso gene ali CFTR, né? Esse gene é bem decisivo quando a gente tem um paciente que tem uma clínica compatível, né, com o quadro de fibrose cística, mas o teste do SOR foi inconclusivo. Por exemplo, ou ele veio entre 30 e 59, ou ele veio acima de 160, né? Esse exame pode ser bem útil. Mas como a gente já falou, né? O teste inicial ali é o teste do pezinho. E como que funciona a triagem neonatal? Ela nada mais vai ser, né, do que a medição, né, a dosagem sérica de tripsinogênio. O que é tripsinogênio? É uma enzima pancreática. E a gente acredita, né, que essa enzima pancreática esteja aumentada nos pacientes com fibrose cística porque acontece uma obstrução do ducto pancreático e isso acaba refluindo na circulação de alguma maneira, né? Geralmente, as dosagens ali para dar um teste teste do pezinho positivo para fibrose cística é acima de 70 nanogramas por ml de tripsinogênio, tá bom? Lembrando disso aqui. Beleza, a criança teve esse teste positivo. Então, a gente já vai para o teste do suor? Não, a criança tem que repetir esse teste em até 30 dias. E se o resultado, né, permanecer positivo, aí sim a gente faz o teste do suor para confirmar ou, né, deletar ali a doença. Ou seja, qual que é o fluxo que a gente segue? Teste do pezinho, né, a triagem neonatal, um teste positivo, repetição do exame em menos de 30 dias, um novo teste positivo, lembrando que tem que dar acima de 70, e aí sim a gente vai para o teste do SOR para confirmar. E o tratamento? Como que a gente trata a fibrose cística, né? Vamos começar falando ali que a gente vai precisar de um manejo multidisciplinar, que o ideal é que aconteça ali num centro especializado da fibrose cística e tudo mais, né? E por conta ali, principalmente, né, do acometimento das vias aéreas e também o risco ali da perda da função pulmonar, é muito importante que a gente tenha uma certa regularidade nas consultas e nos exames, né? Quando a gente for fazer ali uma pesquisa de micro-organismos, né, para ver se tá tendo algum tipo de infecção que pode piorar ainda mais a função pulmonar, a gente tem que fazer isso quando? Em toda consulta, né? Espirometria, 2 vezes no ano, a saturação de oxigênio, obviamente, em toda consulta, a radiografia a cada 2, 3 anos, tudo isso tem que ser finamente regulado para a gente não deixar nenhuma infecção passar batido, porque isso prejudica muito a qualidade de vida do nosso paciente. Outra coisa, né, que a gente tem que ter atenção é que esses pacientes, eles podem ser colonizados por uma série de bactérias, né? S. aureus, P. aeruginosa, H. influenzae e também ali bactérias multiresistentes. E é por isso ali que a gente tem que isolar, né, segregar esses nossos pacientes. Aqui até botei o filmezinho ali do Zack Code Gêmeos em Ação, né, que trata justamente sobre isso, né, sobre 2 pacientes com fibrose cística, um colonizado, o outro não, por uma bactéria bem complicada, e eles não podem ficar próximos, né? Eles não podem ter contato justamente pelo risco de colonização e a impossibilidade ali de um transplante caso eles estejam, né, colonizados. De qualquer forma, né, a gente tem que segregar os pacientes, é meio triste falar isso, mas é para impedir essa infecção cruzada. Diante de tudo aqui que a gente expôs, né, o que a gente vai ter de principal ali, né, das vias aéreas? A gente vai ter a antibiótico terapia e também os agentes mucolíticos, tá bom? Como a DNase humana recombinante em especial. E tudo isso a gente vai utilizar para erradicar essas infecções, né, antibiótico terapia e os agentes mucolíticos para deixar as secreções mais fluidas, tá bom? Muco, né, nossas secreções, líticos quebra, lise, né? Então a gente vai quebrar para deixar mais fluido.
Falando sobre a antibiótico-terapia, né, a gente tem que sempre estar com atenção muito dobrada, assim, para um estado de infecção endobrônquica, principalmente por essas bactérias, né? Então, a gente vai fazer tudo isso. Quando que a gente começa ali a antibiótico-terapia no nosso paciente com fibrose cística, né? Só quando ele está infectado? Só quando ele está exacerbado? Olha, tem muita dúvida ainda quando que a gente começa com antibiótico nesses pacientes. Mais uma indicação absoluta de não, a gente tem que entrar com antibiótico, e isso todo clínico tem que saber, é quando o paciente está com sinais e sintomas de exacerbação pulmonar, né? O paciente está ali, trocou a forma do escarro, o paciente começou a estar febre, tosse e tudo mais, ou está com mais dispneia e tudo mais, hora de colocar um antibiótico. Esté, mas você vai fazer isso de maneira mais fácil, assim, só vai falar e a gente não vai lembrar? Não, né? Obviamente eu fiz um quadrinho pra gente ter. Quais seriam esses sinais e sintomas de exacerbação pulmonar? O paciente está com febre, o paciente está com expectoração um pouquinho diferente, né, ou piorada, ele está com dispneia, né, intolerância ali aos exercícios, enfim. Tudo isso aqui a gente tem que ter atenção e iniciar antibiótico terapia. E quando pensamos ali nos agentes mucolíticos, né, a gente tem alguns arsenais aqui. Primeiro, a gente tem a DNase humana recombinante, que vai clivar o DNA presente no nosso muco e vai, né, tornar ele ali um pouquinho menos espesso. Sempre que a gente utilizar esse recurso, a gente tem que juntamente fazer uma nebulização com cloreto de sódio em altas concentrações, porque já foi comprovado que isso ajuda bastante ali na função pulmonar e na qualidade de vida dos pacientes. Então, isso aqui tudo vai ajudar, vai trabalhar junto para diminuir ali a viscosidade das nossas secreções e diminuir a chance de colonização, né? O que também diminui ali a quantidade de antibióticos que a gente tenha que administrar para os nossos pacientes. Aqui um detalhe, né? Vocês não precisam saber, é só uma curiosidade, é que sempre antes dessas nebulizações, né, antes da administração da DNase humana, a gente tem que fazer um beta-2 de curta duração, ali pelo menos uns 30 a 60 minutos antes dessa inalação. É só uma curiosidade, não? Nem precisa se focar nisso. Em alguns pacientes ainda, né, existe a necessidade do transplante pulmonar, que é o assunto que a gente falou ali no filme do Zack Code Gêmeos a Bordo, ali, Gêmeos em Ação. Mas tudo bem, isso é mais específico, né, fica reservado ali para os pediatras e pneumopediatras e também cirurgiões conversarem e discutirem sobre. Além disso, né, assim que nosso paciente for diagnosticado com fibrose cística, a gente tem que ir atrás de sinais de insuficiência pancreática. Por quê? Durante esses sinais, né, se a criança tem isso, a gente tem que estar atento para adicionar, né, para repor ali enzimas. No caso, a enzima lipase. A gente vai administrar um pouquinho de forma exócrina, né, em cada refeição a gente vai dar um pouquinho de lipase para diminuir um pouquinho dos sintomas dessa insuficiência pancreática da nossa criança, por exemplo, a distensão abdominal, a esteatorreia, né? Então tudo isso tem que ser muito bem calculado e planejado. A gente pode, né, ter também algumas terapias suportivas, como a oxigenação, que a gente vai indicar nos nossos pacientes quando a PaO2 estiver abaixo de 55 ou a saturação de oxigênio, né, quando a gente coloca ali o nosso oxímetro, estiver abaixo de 88, né, independente de questão de sintomatologia, e, né, sempre ali objetivando uma saturação acima de 90, ok? Outra coisa que a gente pode fazer também é a nutrição, né? Cuidar bastante da nutrição dos nossos pacientes, já que isso vai influenciar diretamente na deteriorização do nosso paciente, né? Então, por isso a gente tem que sempre monitorar. E aí a gente tem que entrar ali com a suplementação de vitaminas ADEC, né? Justamente naqueles pacientes que desenvolvem insuficiência pancreática. Outra coisa, né, como a gente tem muita perda de sal pelo suor, a gente tem que estar sempre atento a distúrbios hidroeletrolíticos, porque isso pode acontecer no nosso paciente. E é por isso, né, que a gente sempre tem que fazer a suplementação, principalmente ali em neonatos, em lactentes, de cloreto de sódio, tá bom? Entre 2,5 até 3 miligramas ali ao dia. Outra coisa é a fisioterapia, né, que ela é uma ótima forma ali de auxiliar na depuração mucociliar, até mesmo na função pulmonar, ela tende a ajudar bastante. Então, existem diferentes técnicas, né, dependendo da faixa etária do paciente. Então, tudo isso tem que ser bem recomendado, né, desde o mais precocemente possível para auxiliar ali no desenvolvimento dessa nossa criança.
Nos últimos 10 anos, porém, a gente vem com algumas medicações chamadas novos medicamentos, que vão visar corrigir, né, ou pelo menos potencializar a proteína CFTR do nosso paciente. Então, a gente vai ter um pouco menos dos efeitos que a gente tem quando ela não está funcionando, né? E claro, tudo isso vai ser determinado de acordo com a classe de gene CFTR que o paciente possui. Isso aqui vocês não precisam saber, né, de cor, mas só para vocês conhecerem. Tem 3 medicamentos que são corretores da proteína, né, ou seja, eles são responsáveis pelo aumento dos níveis da proteína na superfície celular. E a gente só tem uma medicação que é um potencializador, né, ou seja, ele vai aumentar a função das proteínas CFTRs que já existem ali na membrana celular da nossa célula. Tá bom? De maneira geral, né, tem 2 formas aí de prescrever, né, terapia única ou terapia combinada, mas isso aqui aí já é muito específico, não precisam habitolar com isso. E aí, Doc, acha que já consegue resolver essa questãozinha que a gente colocou no começo da aula? Ah, bem fácil, né? Vamos lá. A primeira manifestação que pode estar presente na fibrose cística as primeiras manifestações são as do trato digestório, certo? A gente viu isso, que era o que a gente precisava saber. Então, vamos lá. Desidratação com hipocloremia e hiponatremia e acidose metabólica? Pode acontecer, mas não é a primeira. Colestase neonatal? Olha, a gente nem falou muito sobre a questão da colestase, né? A gente colocou lá dentro daquela lista das manifestações que podem acontecer, mas que não são tão importantes pra gente lembrar. Cirrose biliar focal? Nem lembro de ter falado sobre isso. Desidratação? Com alcalose? Bom, enfim, não precisamos pensar nisso agora. Mas a manifestação que a gente tem que ter ali são as manifestações digestórias, que podem acontecer até mesmo ali no período intraútero, né, desse nosso paciente. E é por isso que essa é a alternativa correta. Bom, aqui uns flashcards só pra gente decorar. Vamos lá. Qual o tipo de herança da fibrose cística? Autossômica, recessiva. Precisa de pai e mãe com pelo menos um alelo. Qual função está alterada na fibrose cística? O transporte do íon cloro, né? Ou seja, a função da proteína CFTR que está ali nas glândulas exócrinas do nosso corpo. Vamos lá, Doc. Qual o caminho natural da investigação da fibrose cística? Muito simples, né? Teste do pezinho, repetição do teste do pezinho em menos de 30 dias, teste do suor em 2 amostras. E aqui o resumo da aula, que é o que eu quero que você saiba. Lógico que a aula foi bem completa, a gente se aprofundou bastante no assunto, mas isso aqui é o que você não pode esquecer. O que você não pode esquecer? Que a fibrose cística é uma condição genética autossômica recessiva que vai alterar a função da proteína CFTR, responsável ali, né, pela mobilização de cloro nas nossas glândulas exócrinas. No pulmão, ela vai impedir a secreção, né, a eliminação ali de cloro ali em direção ao lúmen e, consequentemente, né, vai causar desidratação, o que vai facilitar a infecção em estado de inflamação crônica. As manifestações são muito inespecíficas, mas as que você principalmente vai precisar lembrar ali são a questão da polipose nasal, né, que a gente vai ter que investigar a fibrose cística, e as manifestações precoces, né, ali que acontecem no feto, em especial o ilho meconial. Uma interessante que é bom lembrar também é a questão da insuficiência pancreática, porque é um plus ali para você ter de conhecimento. O diagnóstico vai ser feito ali pelo teste do pezinho positivo 2 vezes, né? Com 2 testes do suor, né? 2 amostras ali de teste do suor também positivas. E o tratamento vai ser só de sintomatologia, né? Ali, controle das infecções, controle ali da alimentação, hidratação, tudo mais, ou com os novos medicamentos. Bom, essas foram as referências utilizadas na confecção da aula, Doc. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!